Olá, crianças, olá, rapazes, olá, jovens, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre Mesopotâmia. A primeira atividade, ela é para ser feita, copiada e respondida no caderno. Então vamos lá, vamos começar a falar sobre a nossa primeira atividade, né? Complete a sentença a seguir. O termo Mesopotâmia, né, o significado da palavra Mesopotâmia em grego, né, que é uma palavra grega, significa o quê? Significa entre rios, entre rios, né? Era uma região que ficava entre dois rios. O território mesopotâmico estava situado entre os rios Tigres e o rio Eufrate. Rio Tigres e o rio Eufrates. Rios Tigres e Eufrates. Os atuais países, né, os atuais onde hoje é a região da Mesopotâmia, os países são o Iraque e o Irã. Estão localizados onde esteve situado a Mesopotâmia. Os dois rios ainda existem. Os assírios habitavam, né, onde eles moravam. Os assírios eram um povo bem que um dos povos que habitou a região da Mesopotâmia. Os assírios habitavam a Alta Mesopotâmia, né? É lá onde o rio deságua, né? Que é chamada de, perdão, onde o rio nasce, onde é a Alta Mesopotâmia, onde o rio nasce ali, era considerado a Alta Mesopotâmia, né? Onde ali no início da margem do curso dos dois rios. A Baixa Mesopotâmia era habitada por quem? Por babilônios, ó, esse nome está na Bíblia, hein? Babilônios, caldeuses, sumérios e acadianos. Tranquilo? A letra E. O Império Acádio é considerado o primeiro grande império mesopotâmico. Então, pessoal, é importantíssimo que vocês assistam esse vídeo aqui para poder responder a atividade. 2. Qual é a importância da irrigação para os povos da Mesopotâmica, né? Irrigação das plantações. Por que vocês acham que era importante a irrigação para os povos da Mesopotâmia? Irrigação é você irrigar, né? Jogar água nas plantas. Qual que é a importância? Tranquilo essa aqui, né? 3. Qual grupo relacionado no quadro a seguir não pertence à classe de pessoas livres na Mesopotâmia? Justifique sua resposta. Por quê? O seguinte, ó. Na Mesopotâmia tinha pessoas que não eram considerados livres. Então, aqui, ó, qual grupo relacionado a seguir não pertence à classe de pessoas livres? Ó, reis. O rei era livre? Sim, o rei era livre, porque era uma nobreza, né? Uma pessoa nobre. O artesão era livre? Não, o artesão não era. O artesão é o povo, né? A massa que tinha que fazer serviços à mão. Os sacerdotes eram livres? Era. Os sacerdotes eram os líderes religiosos daquela época. Hoje, quem são os livres? É o pastor, o padre, o rabino. São pessoas que lideram a igreja, né? O bispo, o arcebispo. Os escribas eram livres? Eram, porque somente eles que sabiam ler e escrever. Não era todos que sabiam ler e escrever. Os generais também eram livres, porque eles que comandavam o exército. Agora, os prisioneiros de guerra não eram livres, né? Aí o nome já está dizendo, ó, prisioneiro. Se é prisioneiro, não é livre. Os camponeses, que é o povão que trabalha lá no campo, lá na roça, plantando e colhendo, também não era livre. Os funcionários reais, os funcionários dos reis eram livres, e os comerciantes, parte deles não eram livres. Então vamos colocar aqui que os comerciantes, a maioria deles não eram livres, porque eles não eram dono das coisas, né? Eles não fazia parte da nobreza. Número 4. Observe a imagem e responda as questões, ó. Essa imagem aqui, ó, é o zigurate, né? De Ur, que é a primeira cidade construída por volta de 2100 anos antes de Cristo, em homenagem a Naná, deus da lua, né? Onde hoje é o Iraque. Isso aqui, ó, é o que eles acreditavam, não estou falando que é o correto, não. Na época eles acreditavam nesse deus aqui. Aí a letra A vocês vão responder o seguinte, ó. Qual é o nome dessa construção? Tá aqui na foto, ó. Bem aqui, ó, no início, na imagem aqui da foto, ó. A quem eles eram dedicados e qual era a função? Também está aqui, ó. Tá bem aqui, ó.
E a função era o quê? Adorar a quem? A Deus Lua, né? A Deus Lua que eles, naquela época, acreditavam. E agora nós vamos para a página 58 e 59 do livro de História. Então, cidades e impérios da Mesopotâmia. A região da Mesopotâmia era muito fértil, né? Ou seja, o solo deles, tudo que você plantava, nascia. E a proximidade com os rios favorecia o comércio fluvial, né? Os barcos trafegar no rio. Há, há milhares de anos, muitos povos e culturas conviveram e disputaram espaço de poder nessa região. Eles também partilharam muitos costumes e hábitos. Um dos primeiros povos que habitaram a região da Mesopotâmia foi os Sumérios. Foi um dos primeiros povos. Eles eram agricultores, desenvolveram um sistema de escrita, né? Que é a escrita deles, que é parecido com essa aqui, ó. E organizavam-se em cidades autônomas, né? Cada uma cidade se controlava, não tinha um poder que controlava as outras, todas as cidades, como Ur, né? A escrita cuneiforme, né, que é através de uma cunha, é um pedaço de madeira que eles usavam para escrever, principalmente eles escreviam em argila. O seu sistema numérico influenciaram vários povos que viveram na região. Há cerca de 4.200 anos, os acados dominaram os sumérios e os outros povos da região e formaram um império, né? As cidades deixaram de ser independentes e foram unificadas sob um comando do rei. Ou seja, a cidade deixou de ser autônoma, né? Cada uma se administrava e foram todas unificadas e uma pessoa só mandava em todas as cidades. O Império Babilônico. Depois do domínio dos Acádios, a Mesopotâmia foi invadida e dominada por outros povos, como os Amoritas, os Caldeus, os Elamitas, os Assírios e os Medos. Há aproximadamente 3.800 anos, a região foi conquistada pelos babilônios. Ó, babilônios. Quero que vocês prestem atenção, porque na Bíblia fala muito desse povo aqui, ó, do povo babilônio, principalmente no Velho Testamento. Os babilônios construíram um grandioso império composto de várias cidades. Eles desenvolveram um sistema de calendário que ajudava a conhecer as melhores fases para a agricultura, né? Baseado em um sistema astronômico. Durante o segundo Império Babilônico, o governo de Nabucodonosor. Se você acompanha a Bíblia, você já viu falar sobre esse aqui, ó, Nabucodonosor. Grandes obras arquitetônicas foram construídas, como os jardins suspensos. Por volta de 2.500 anos atrás, os persas, que tinham grandes redes comerciais e contato com diversos povos, dominavam a região. Então, os povos persas foram o último ali nesse período que dominou a região. Aqui, ó, a região mesopotâmica sofreu várias guerras de invasores. Aqui eles retrataram, né? Essas guerras de invasores, pessoas fugindo. E aí agora vamos responder essa atividade. A número 1, ó. Por que a região da Mesopotâmia era disputada por vários povos? Por quê? Por causa dos rios, né? Do rio Tigre e Eufrates, da fertilidade, que tudo ali que você plantava nascia e você colhia. 2. Quais foram as principais transformações políticas que ocorreram na região da Mesopotâmia durante o domínio dos Acádios, ó? Aí você tem que voltar aqui, ó. E aqui tá falando, ó, bem nessa parte aqui assim, ó, tá falando, ó. Tá falando sobre as transformações do Império Acádio, bem no início da página 58. 3. Leia as afirmativas abaixo e procure as respostas no caça-palavras. Circule com um lápis colorido. Aqui você vai ler e a resposta você vai procurar aqui, ó. Um dos primeiros povos da Mesopotâmia. Aí vocês vão procurar aqui qual é esse primeiro povo. Letra B, antiga cidade suméria. Vai procurar aqui também. Povo que dominou os sumérios. Quem foram? Vai estar aqui o nome deles também. Escrita sumérica que influenciou os outros povos. Qual foi essa escrita? Vocês vão procurar aqui, ok? Pessoal, é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem com Deus e até a próxima.